Todas as quartas-feiras, o doutor José Antônio Cremasco, advogado trabalhista, está com a gente aqui para tirar as dúvidas dos nossos ouvintes sobre direitos trabalhistas. Doutor Cremasco, muito boa tarde, seja bem-vindo. Foi difícil chegar hoje com essa chuvinha aí, com o trânsito? Não está atormentando ainda o trânsito, está normal por enquanto. Bom saber. O assunto da semana, doutor Cremasco, a gente está acompanhando uma cobertura completa sobre inúmeros casos de denúncias, né, de assédio contra um juiz em São Paulo. E esse juiz, ele já pediu férias logo que apareceram as denúncias, né? Queria que o senhor comentasse esse caso aí e como funciona isso, né? As pessoas se reúnem para todas denunciarem, porque as denúncias não, né, os casos de assédio não aconteceram todos juntos, né? Mas aí se junta tudo para ter mais consistência na denúncia. Como que funciona isso? Não, quando uma pessoa faz uma denúncia por iniciativa própria, se encorajou, se desgastou com aquilo, está sofrendo com aquela situação, aí, como diz, abre a porteira, né? Vendo que uma pessoa tomou essa iniciativa, outras acabam acompanhando, por isso que vai formando esse grupo grande que está aparecendo agora no noticiário, da quantidade muito grande de atos praticados indevidamente por um juiz. Quer dizer, então a gente vê a figura do juiz como uma figura máxima, aquele total respeito, é claro que não se generaliza, né? Mas depõe contra a magistratura um ato desse, né? E ao mesmo tempo ele continua juiz, ele pede férias, né? Vários juízes que praticam irregularidades, né? Não é só ele, não. A dele chamou atenção pela quantidade, né? Pelo abuso do exercício do cargo, como juiz e como professor. Geralmente o juiz, quando pratica um ato irregular, ele cai para cima, né? Sai de férias ou se aposentam com a proporcionalidade dos vencimentos. Então tem vários juízes que passaram por irregularidades e que saíram com vantagem no contrato prestado ao Estado, né? Isso é a lei que permite, não tem como fazer essa mudança. Não, assim como nós nos submetemos ao julgamento dos nossos superiores, os juízes também se submetem a uma fiscalização praticada pela corregedoria. Curiosamente, ele foi absolvido nas denúncias que foram feitas junto à corregedoria. Olha que interessante, né? Então, não há assim uma benesse. É o que está na lei, tem que mudar a lei. Praticou um ato, assim como se o empregado é demitido por justa causa, pela prática de uma falta grave e não recebe nada, o juiz também deveria receber um processo crime, né, e sair sem nada, uma mão na frente e outra atrás, e vai tocar a vida. Mas, né, tem muita coisa para ser mudada, como o senhor disse, da lei principalmente, né? Doutor Cremasco, eu não estive quarta-feira passada, né, por motivos familiares aqui, mas eu juntei algumas perguntas dos ouvintes sobre direito trabalhista da semana anterior. Vou começar pela nossa ouvinte aqui, telefone 1417. Ela ficou sem pagar o INSS por 7 anos. Tem como acertar retroativo com a Previdência o tempo que não pagou para tentar se aposentar depois? Não entra nessa porque vai jogar dinheiro fora. Não é possível recolher o INSS retroativo e nem adiantar. Ah, tá faltando um ano para me aposentar, eu vou pagar adiantado. Não pode, não retroage. A não ser que ela tenha uma empresa, uma firma aberta, uma MEI aberta, uma inscrição na prefeitura, aí ela vai pagar, mas vai custar muito caro. Então, e tem empresas que oferecem isso, né? Eu até já citei um exemplo para o senhor aqui uma vez, porque o pessoal tenta aplicar golpes, né? Eu não estou falando de empresas idôneas, mas, por exemplo, ligaram para o meu pai certa vez e disseram para ele, então o senhor vai perder a sua aposentadoria. E se é alguém que está desavisado, que não conhece como funciona a Previdência, acaba se desesperando e dando dinheiro para Não golpista, né? tem alguém para orientar, né? Fica apavorado, fica naquela ansiedade e acaba dando dinheiro para bandido mesmo. Tem mais aqui. Quer ver o doutor Cremasco aqui? Eu estou buscando.
O Clodoaldo, nosso ouvinte também diário, ele disse o seguinte, pergunta, né? Gostaria de saber quem trabalha em 2 empregos, os 2 contam para aposentadoria? Não, existe uma situação no INSS que se chama tempo concomitante. Vai contar uma vez só aquele tempo de serviço, não é somado um ao outro. O que ele tem que prestar atenção é que se ele se aposentar, quando for o INSS deferir o benefício e apresentar o cálculo, os valores que ele recolheu nas 2 atividades têm que incidir no cálculo da aposentadoria, que geralmente o INSS não faz. Ela é por tempo de serviço e não por número de empregos, né? Exato. Um ano não pode contar como 2. Não, é uma vez só, né? E prestar atenção que essa contribuição tem que incidir no cálculo da aposentadoria. Tem mais pergunta aqui da nossa ouvinte, a Juliana. Quem trabalhou por 3 anos sem registro, compensa abrir um processo? Quem trabalhou? Por 3 anos sem estar registrado. Ah, mas nem que fosse um mês, vale a pena. É tempo de serviço e é tempo de contribuição. Se ela trabalhou um mês, não tem contrato, não assinou a carteira e ela foi demitida, ela tem direito ao fundo de garantia desse mês, que o empregador recolha o INSS, tem um 12avos de férias, um 12avos de 13º e mais o aviso prévio que vai incidir também nas férias no 13º. Então não tem essa de se vale a pena ou não. 3 anos, perder 3 anos é um absurdo. Só não pode ter passado 2 anos dela ter saído do emprego, aí prescreve. Ah, tem a prescrição, então. Não adianta ir buscar hoje, por exemplo, tempo que trabalhou 10 anos atrás. Não, aí o que ela pode fazer é uma ação declaratória de ter trabalhado para fins de contagem de tempo de serviço no INSS, mas não vai gerar nenhum direito para ela em virtude da prescrição. Bom, está respondida essa pergunta também. Ah, no caso aqui, ela já respondeu aqui, está na empresa. Aí é a vigência. Ela tem 2 anos para frente e volta a 5. Então, a hora que ela quiser cobrar esse tempo de registro, ela pode cobrar. Mais uma aqui. Parei de pagar o INSS em 2012, até essa data eu estava registrada. Agora, para retornar, perderia tudo que pagou? Nunca perde o tempo de contribuição. O que acontece é perder a qualidade de segurado. Quem tem menos de 9 anos de inscrição no INSS tem 1 ano de carência. Dentro desse 1 ano não acontece nada. Mas se ultrapassar esse 1 ano sem recolher, perde a qualidade de segurado. Porém, o tempo de contribuição daquele período vai contar. Então não pode deixar de pagar. Pega o carnezinho e continua pagando. E aí, quem é autônomo, o que faz? Continua pagando, não uma previdência privada, né? Como é que... É como se fosse, né? Sim. E é a mais barata que tem. Vai pagando e vai contando esse tempo normal. Então, para ficar muito claro para nossa ouvinte aqui, final do telefone 3893, ela deixou de pagar em 2012 porque ela era registrada. Agora ela é autônoma, então volta a contar o tempo de serviço com esses 10 anos de intervalo. Sempre vai contar esses 10 anos, nunca, mas ela começa a pagar agora, esse tempo daqui para frente vai ser somado àquele tempo que ela era registrada. O final do telefone 8682, peço desculpas que, como a gente está ao vivo aqui, a gente não consegue ouvir o áudio, né? Talvez seja uma pergunta para o Dr. Cremasco, mas aí a gente já vai deixando para semana que vem, né? Por isso que a gente pede para o pessoal mandar as mensagens digitadas aqui para a gente fazer esse bate-papo nessa velocidade. E falando em velocidade, um processo como esse, Dr. Cremasco, ele é muito demorado para dar o ganho de causa, ou até a perda, né? O ganho da empresa? Não, existem várias situações. A Justiça do Trabalho, antes do bom dia ou do boa tarde, o juiz pergunta se tem proposta de acordo. Então, em 5, 6 meses, ele pode acabar até fazendo um acordo. Se for contestado e seguir toda a tramitação, aí é 3, 4 anos, 5 anos de andamento. Então não dá para contar, entrei com processo agora, eu vou receber amanhã. Não é assim que funciona, né? Não, demora bastante tempo até decretar o direito e depois executar, apresentar os cálculos, é um tempo, é muito demorado por se tratar de um processo trabalhista de uma discussão muito singela, muito simples, e também por ser verba de caráter salarial, né? Exato. Verba alimentar, pô.
Isso vai dar muito assunto pra gente. Nós estamos chegando ao nosso tempo aqui, né? O Repórter CBN está chegando. Semana que vem a gente pode falar desse tempo de processo, do pedido de provas, né? Porque Sim. a justiça vai pedir provas de um vínculo empregatício. Principalmente a questão da testemunha, porque quantas pessoas trabalham na empresa que você trabalhou? Como é que ela vai testemunhar contra a empresa que ela trabalha, né? Perfeito, é isso mesmo. Então, semana que vem a gente tem muito assunto para tratar aqui no Seu Direito na próxima quarta-feira. Quero agradecer a todos os ouvintes que estão mandando mensagem. Quero agradecer também ao Dr. José Antônio Cremasco pela presença nesta quarta-feira. Quarta-feira que vem, último dia antes do horário eleitoral, na verdade o penúltimo, né? E aí a gente ainda vai fazendo esse horário, depois a gente vai ter que fazer um horário um pouquinho mais para frente, né? Porque o horário eleitoral vai enxugar o horário do nosso programa, mas quero agradecer muito a presença do Eu senhor. que agradeço, até a próxima quarta, então. Obrigado. Obrigado, doutor Cremasco. Agora 2h35.